Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires, Déia Fernandes, começando mais uma live nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, e eu tentando arrumar a câmera, mas tudo bem. Muito boa noite. Para quem não me conhece, sou jornalista, advogada, internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Hoje eu vi notícias sobre coronavírus, sobre essa enfermidade que está desesperando o mundo. Inclusive, já quero falar para vocês que eu vou mudar o meu programa. Eu ia amanhã falar sobre uma treta aí que teve no Twitter, que iria me dar base para eu entrar em questões do Oriente Médio, mas a questão do coronavírus é tão séria, coronavírus, ai, o nome, né? Boa noite, Cuca, muito boa noite a todo mundo. É tão séria que eu estou reformulando a minha pauta e amanhã a gente vai falar sobre isso. Tem tudo a ver com fronteiras abertas, né? Então a gente tem uns papinhos para trazer para vocês terem noção do risco que o Brasil está correndo, ok? Boa noite, homens. Quero perguntar a vocês, tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me enxergar? Ou melhor, se tá legal para vocês aí, estou conseguindo me... a imagem está boa, estou meio lesa, tá? Se vocês me informem, teve uma pessoa que disse que o som estava baixo, então eu preciso saber se o som está bom, gente. Se vocês estão me ouvindo bem, tá? Vocês, por favor, me informem, tá legal? Boa noite, Michele, muito boa noite, Wagner Bugalu, muito boa noite a todo mundo que está entrando. Então eu peço a vocês que me informem, o som está bom? Boa noite, Adriana, muito boa noite. E só me informem isso, tá, gente? Se o som está legal, para a gente já começar, sem muitas delongas. Eu estou tentando compartilhar aqui a live aqui também na minha página, na minha TL. Aí vocês me ajudem aí, informem. Qualquer coisa, eu coloco essa coisinha pobre aqui nos ouvidinhos e a gente leva adiante, tá? A live sem maiores problemas, ok? Antes de mais nada, gente, deixa eu já anunciar, enquanto vocês estão compartilhando a live, enquanto vocês estão curtindo, né? Enquanto vocês que ainda não sabem que Ecoando a Voz dos Mártires tem canal no YouTube, estão indo lá no YouTube, né? Procurando o nosso canal e dando lá, ou melhor, se inscrevendo. Assim que terminar essa live, eu estou encaminhando para lá. Hoje eu quero ver se eu sou bastante rápida. Boa noite. Estão dizendo que o som está ótimo. Então, não vou colocar o trequinho no ouvido, tá bom? Os fones, tá? No futuro, eu vou providenciar um microfone, coisa desse nível. Boa noite, Ana Emília. Muito boa noite a todos. Então, como eu estava falando, amanhã eu vou falar sobre Gente, que maravilha! Esse é um problema muito sério, mas eu prometo que eu vou acostumar. Amanhã a gente vai falar sobre coronavírus. Só que hoje eu resolvi trazer a questão da China, porque vocês sabem que o meu principal foco de trabalho, boa noite, Eliane Santos, meu principal foco de trabalho é justamente perseguição aos cristãos, né? Essa é o trabalho da ONG. E a China vem promovendo, a gente sabe, desde sempre, perseguição contra os cristãos, e eu vi, inclusive, semelhança com perseguição que já está acontecendo no Brasil. E eu vou trazer para vocês essa semelhança, e por isso que essa live é importante, e é por isso que é bom que vocês compartilhem essa live, porque a gente tem uma esquerda que está usando um modelo parecido para impor, né? Impor os seus valores,
ateus, eles estão desconstruindo o cristianismo, eles estão usando alguns critérios que são parecidos com a China. Então, eu vou trazer já essa informação da China, não estou conseguindo aqui jogar para a minha página, aqui a live, mas não tem problema não, vou começar logo para não perder tempo. Então, só uma notícia, gente, como vocês já devem saber, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou olha como é difícil o nome, o coronavírus, como emergência de saúde pública global. Então, por isso que amanhã eu vou dar uma primazia a esse assunto, porque eu vou trazê-lo para o Brasil e dizer quais são as implicações desse vírus, né, que hoje os cientistas ainda chamam de surto, para o Brasil. Existe risco real para o Brasil? Você deve se preocupar com o coronavírus? Já tem gente que está pedindo para impedir que aconteça o carnaval. Será que seria esse tipo de posição? Brasil suspendeu o carnaval por causa... Vamos debater isso tudo aqui amanhã, com base nas informações que eu vou trazer para vocês, ok? Então, vamos à China, mas agora a gente vai à China para falar de perseguição. Eu falo muito do mundo muçulmano, mas hoje eu vi uma notícia no The Christian Post que me lembrou muito da esquerda brasileira. Aqui, na notícia, diz que os cristãos estão sendo perseguidos na China, mesmo depois da morte. É isso mesmo. A gente já sabe que na China a política comunista já destrói igrejas, destrói toda a simbologia dessas igrejas, destruindo as cruzes dos cristãos. E agora eles estão tomando um novo posicionamento para no país e impor todo o ideário comunista, que é o mesmo sonho que a esquerda brasileira tem. Não se iludam, e a gente vai ver a semelhança. Então vamos lá, a notícia. Os cristãos de toda a China estão sendo proibidos de realizar funerais religiosos para os seus entes queridos falecidos. Né? O Partido Comunista está ampliando o controle sobre a regulamentação da religião, do cristianismo e de toda atividade religiosa. Uma revista que trabalha com direitos humanos, a Bitter Winter, ela diz que as autoridades de todo o país estão aplicando políticas que proíbem costumes e rituais religiosos a serem usados durante os funerais. Entendam bem, essa revista, Bitter Winter, ela é especializada em violação de direitos humanos e também ela monitora a questão da liberdade, que não existe, da liberdade religiosa na China. Então, ela vem trazendo essa informação, dizendo que já em dezembro, o condado do Pingyang, justamente até na cidade, próxima à cidade, que está havendo problema lá hoje, diz que adotou esse regulamento iniciando nessa cidade, e sob essas novas regras, os cristãos não estão podendo ler as escrituras ou cantar os seus hinos, e até em voz baixa eles estão sendo proibidos. Vocês têm noção? Você que é cristão ou que tem a sua fé, seja ela qual for, todo mundo sabe que é normal, nas crenças religiosas, ter algum tipo de ritual fúnebre, ritual religioso. Isso é um direito... faz parte de um direito básico, né? Se a gente for pensar em direitos humanos, e na China isso está sendo impedido. E segundo essa matéria, essas novas regras impositivas, elas objetivam, abre aspas, livrar-se de maus costumes funerários e estabelecer uma maneira científica, civilizada e econômica de funerais.
Então, entendam bem, eles estão impondo um novo comportamento, uma nova prática de não fazer, né? Porque é uma prática de não fazer, você deixar de fazer um ritual funeral de acordo com a sua fé. E eles dizem que devem mudar esses maus costumes para que sejam modificados por algo que seja científico, civilizado e da esquerda do Brasil. Vocês lembram do que está acontecendo hoje no Brasil? Gente, querem saber o que é o Brasil no futuro. Se um dia a esquerda voltar, prestem muita atenção, olhem para a China. E a gente pode entrar na atualidade do que está acontecendo lá no MEC, quando a gente está vendo uma grande divergência que a esquerda está criando num país de maioria cristã sobre a questão do ensino religioso, sobre a questão da base científica ou religiosa da criação do mundo, onde eles não aceitam entrar ou trazer ou ventilar a questão da visão dos cristãos sobre Então, a gente está vendo que a esquerda está usando a ideia, e vocês viram que a própria ministra Damares já foi criticada sobre isso, por deixar clara a sua fé, e vários membros do governo, e principalmente o atual ministro, que está debaixo de uma artilharia pesada da esquerda. Então, estão fazendo tudo para que a ideia do criacionismo seja completamente abolida. Gente, isso é modelo by China. Acordem. Por isso é que nós precisamos apoiar as medidas do atual governo em relação a isso, porque precisamos deixar claro que o Brasil pode e deve ter base científica nos estudos, na educação das crianças. Isso é normal, mas apagar a teoria do criacionismo, não levá-la às instituições educacionais e usar teorias que não são comprovadas, inclusive o Big Bang e tudo mais, né? Que não são Darwin e outros, né? Que a gente vê as teorias aí, muitas delas não comprovadas cientificamente. Então, lá na China, eles hoje já proíbem funeral religioso, e eu pergunto para vocês, o que a ciência tem a ver com funeral religioso? Para não permitir que as pessoas rezem ou orem ou façam os seus rituais. Então, eles colocam a ciência como a esquerda está fazendo aqui no Brasil. E isso deve acender o nosso alerta vermelho. Falam maus costumes. Tudo que o cristão no Brasil tem é mau costume. Valorizar a família é mau costume. Valorizar todas as virtudes e valores que nós recebemos, toda a tradição que está baseada em princípios judaico-cristãos que nós recebemos, tudo isso está passando no Brasil por um crivo revisionista para arrancar completamente do currículo das nossas crianças, porque se nós não prestarmos atenção, o Brasil vai seguir o mesmo caminho da China no futuro. Se os conservadores não se firmarem no governo, não somente de agora, mas como posteriormente, isso pode acontecer. Quer dizer, rezar num funeral não é civilizado. Assim como não é civilizado aqui no Brasil diversas práticas cristãs que são ridicularizadas pela mídia. É interessante, gente, que com todo respeito ao pessoal das religiões afro, né? Todo respeito, mas você não vê antropólogos, você não vê cientistas políticos, você não vê ninguém da ciência criticando, fazendo chacota quanto aos rituais que as religiões de matriz africana utilizam. Você não vê ninguém reclamando quando, por exemplo, se coloca despachos nas encruzilhadas, próximo à casa dos outros e tudo mais. Não se reclama quando se usa animais em sacrifício, não se reclama. Mas tudo que diz respeito à igreja, e eu sei que várias prefeituras no Brasil perseguem igrejas, e sei que até em Brasília já teve igreja que foi derrubada por questões por questões predominantemente
políticas de cunho persecutório contra o cristianismo. Então, continuando aqui, um funcionário de uma das províncias onde foi adotado inicialmente essa regulamentação diz que o governo local convocou uma reunião para todos os assistentes de trabalhos religiosos em abril ainda, né, do ano passado, informando que os funerais religiosos seriam restritos. E, logo depois, as autoridades publicaram um documento determinando que era, abra aspas, está abrindo aspas, que era oportuno parar de usar a religião para intervir nos casamentos e funerais dos cidadãos ou em outras atividades em suas vidas. O Estado controlando toda a vida do chinês, desde que ele nasce, quando deixa nascer, né? A gente sabe da engenharia social, da política. China sempre usou em relação aos seus habitantes e agora até o momento da morte está sendo completamente estipulado que a pessoa não pode usar a sua fé, o seu credo, o Estado estará ali presente em todos os momentos. E a gente vê aqui quando a esquerda ela ataca a instituição do casamento, quando a esquerda cria novos paradigmas de casamento, né? Atacando o casamento da forma que tradicionalmente é concebido pela sociedade, isso já é uma forma de esvaziar a instituição de casamento e, muito brevemente, você não vai conseguir, se a esquerda voltar ao governo, você não vai nem conseguir casar a igreja. Olha o que eu estou falando. Vamos continuar aqui. Teve uma província na China que a polícia invadiu o funeral de um membro cristão de uma igreja e prendeu a filha dele porque ela estava orando com a mãe naquele momento. Deixa eu prender aqui o cabelo, naquele momento em que estava lá se despedindo, enfim, ela estava rezando, enfim, ela estava lá no seu momento religioso. Então, prenderam a filha porque estava rezando naquele momento e depois, quando ela foi liberta, né, ela só conseguiu a soltura 2 dias depois da morte do pai. E o The Christian Post ainda diz que, em abril também do ano passado, a polícia interrompeu um funeral cristão com pessoas na província de Henan e eles estavam fazendo uma homenagem ao falecido, né? Porque às vezes quando a pessoa morre e tem algum trabalho cristão relevante, ele é homenageado. E ali a polícia acusou os participantes de esconder suas ações no campo e ameaçaram todos eles de prisão. Eles registraram as informações pessoais daqueles que estavam participando do ritual funeral e disseram que podiam ser investigados a qualquer momento. Quando o pai também de uma... A menina falou, quando meu pai morreu, as autoridades da vila ameaçaram prender se não realizássemos o funeral no rito secular. Então, entendam bem, quando no Brasil a esquerda começou a tirar os símbolos das instituições públicas, acordem, isso é alerta vermelho. Quando você vê no fórum, em tantos outros locais, a gente vê a esquerda, o Ministério Público aparelhado por alguns membros da esquerda, entrando com ações, impedindo bibliotecas de ter Bíblia, tentando impedir biblioteca de ter Bíblia. Gente, a desconstrução começa assim. Depois é que vem, aí desarmam o cidadão e tal, e depois o Estado totalitário se impõe. Então, eles entendam bem, Gramsci é uma guerra cultural que a gente tem que estar de olho. Então, só o fato
Olha o que essa moça falou. Eles tiveram que substituir o funeral religioso pelo secular. E qual é o papo da esquerda no Brasil? E estão trabalhando. Tem projeto de lei visando o que eles chamam de secularização, mas eu vou dizer para vocês qual é o termo que os conservadores no Brasil devem usar. Secularização é papo de quem não conhece, daqueles que não conhecem a tática, a estratégia da esquerda para perseguir os cristãos, para mudar a nossa sociedade, o nosso país. O que está acontecendo lá, inclusive aqui no Brasil, tirando símbolos cristãos de praças, com ações, tirando Bíblia, impedindo que Bíblia seja comentada ou que qualquer coisa em relação à fé ou às teorias comentadas. Sabe o que é isso? É sinicizar. Meio complicado mesmo. Sinicizar. O que é sinicizar? É unir no caso ali da China, o que eles estão fazendo, eu estou trazendo para o Brasil, tá? Sinicizar é trazer a cultura da China, né, que eles chamam da cultura chinesa, que é, de fato, o comunismo, não é a cultura. É a ideologia totalitária comunista, impô-la e obrigá-la, enfiá-la ou melhor, colocar nela uma roupagem, que eu gosto de ser bem explicativa, tá, gente? Tento ser didática, mas colocar no comunismo uma capa de cultura superior, de cultura que está acima da religião, que é ópio do povo. Então, o que é sinicizar? Eles estão trazendo lá na China, e é o que estão também fazendo no Brasil, tá bom? Eles estão colocando essa cultura, né, nessa guerra que a gente está vivendo, a cultura, ou melhor, estão trazendo a ideologia comunista e colocando uma capa de cultura. Não é cultura nenhuma, não, gente, é imposição, justamente para tentar impor sobre os cristãos a ideia da ideologia comunista, desconstruindo tudo que diz respeito à fé cristã. Então, é esse trabalho que a China vem utilizando há muito tempo e a gente está usando A gente não, nem pensar. E os comunistas brasileiros estão usando uma cinicização à moda brasileira. Tá? Eu estou fazendo aqui uma comparação, ok? Cinicizar. Então, eles estão trazendo essa ideia da China e colocando em prática aqui de uma forma parecida. É claro que eles não têm o poder estatal, mas eles têm o poder da caneta, né? Em muitos casos, porque a gente vê o MP trabalhando para desconstruir o cristianismo, para atacar, perseguir os cristãos no Brasil. Tanto é que a própria mídia ajuda, algumas organizações de direitos humanos ajudam. Prestem atenção. O cristão, um dos motivos do comunismo dizer que persegue cristão é dizendo que o cristão, além de não ser civilizado, além de não se curvar ao cientificismo, o cristão também ataca todos. Aí o que acontece? Ele tem como base o perigo de se destruir a segurança nacional. Tá? O cristão é um risco para a segurança nacional, tanto para o Islã quanto para o comunismo. Nesse tópico, os dois são iguais. Então, o que ocorre? Eles vão atacando todas as bases cristãs porque são vistas como risco. Aí, como é que eles fazem? Plantam mentiras. Você vai ver em tudo quanto é trabalho de organizações de direitos humanos dizendo que o problema do Brasil hoje é intolerância religiosa, dizendo que os terreiros e que tem pastor traficante que está mandando destruir, que tem igreja que prega o ódio. Entendam bem. Aí usaram Porta dos Fundos também para atacar os cristãos, dizendo que era ataque terrorista para aliar isso a cristão. Então, gente, está havendo um trabalho de cinicização à la Brasil, né? Parecido com o que acontece na China
aqui no Brasil. Então, estão colocando em nós um risco de agressão à fé ou à ideologia à lei, como se nós fôssemos violentos, quando a gente sabe que isso de fato não acontece. E a China faz o mesmo. O Irã, que é um país islâmico, faz o mesmo. Os cristãos são taxados como um risco para a segurança nacional e, por isso, a fé cristã também tem que ser combatida, porque aí é fácil você fazer as pessoas acreditarem nisso. Olha, os cristãos no Brasil são um perigo, são intolerantes, porque eles não aceitam, por exemplo, eles têm uma visão de discordância com a homossexualidade, então eles têm que ser refutados. Então, é tudo um trabalho de narrativa. Eles não têm armas. Quando eles tiverem armas, eles vão tentar impor isso sobre você. Aí, a reportagem diz que as ações repressivas em funerais religiosos fazem parte da campanha do governo para sinicizar a religião, unindo a cultura comunismo, e a gente vai ver que isso é real. Aí ele fala na reportagem das igrejas que foram destruídas, das cruzes que foram queimadas, da restrição cada vez maior à liberdade religiosa, e tem um outro detalhe. A China já obrigou as igrejas a trocarem os 10 mandamentos por citações do presidente Xi Jinping. Então, olha só, gente, como eles trabalham, tá? As igrejas, os mandamentos como não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum outro ídolo, foram trocados por frases do atual presidente. Eu pergunto para você, o que a esquerda quer fazer também aqui no Brasil? Quando se levanta, quando qualquer professor fala sobre a questão do cristianismo, vocês podem ver nas faculdades, na escola, a ideia central comunista é simplesmente atacar a fé cristã, falando de cruzada, falando de intolerância, mas em momento algum se pode, segundo a esquerda, utilizar o cristianismo como um grande exemplo de florescimento da cultura ocidental, de base da cultura ocidental. Isso não é levado. O que a esquerda do Brasil também está fazendo é substituindo a crença cristã, os valores cristãos, aquilo que o cristianismo passa, por, entre aspas, aquilo que eles chamam de valores seculares, o conhecimento secular acima de qualquer coisa. Eles não trabalham com a ideia de caminhar junto. Fé, ciência, conhecimento, todo mundo caminhando junto. Não, eles querem destruir, como a China está fazendo. Então, numa dessas reportagens que eu levantei sobre a China, essa mesma revista relata que os 10 mandamentos foram removidos de quase todas as igrejas quando a polícia descobre, nessa ideia de sinicizar, que é adequar a ideologia comunista ao cristianismo. Entendeu bem? No Brasil não estão também tentando adequar a ideologia comunista ao cristianismo? Estão ou não estão? Eu vou dar uma prova para vocês que estão fazendo isso também no Brasil. Inclusive, a revista diz que os valores socialistas centrais e cultura chinesa, segundo a visão deles, ajudarão as da China. Olha que interessante. A propaganda de desinformação para enganar os chineses é justamente essa. Eles dizem que os valores socialistas, né? Aí a gente pode ler os valores progressistas, vamos adequar aqui a nossa sinicização à la Brasil. Os valores socialistas centrais e a cultura chinesa ajudarão a emergir várias religiões na China. O que está acontecendo no Brasil? Os valores socialistas, e aí a gente vê teologia da libertação. Vamos acordar, Brasil. O bofe, aquele homem já passou dos limites. E outros que estão no meio evangélico também. Quanta gente trazendo esses ideários progressistas para o meio cristão, para desconstruir a fé cristã, e as vertentes do cristianismo que são completamente contrárias da sua real fonte. Isso acontece ou não acontece no Brasil? Tá?
gente, eu não sei se vocês estão vendo direito, eu espero que estejam assistindo direito. Se estiver dando algum problema, me avisem, depois eu vou comentar aí com vocês, tá bom? Porque eu não estou vendo quase nada escrito. Ah, não, algumas pessoas escreveram. Algumas pessoas escreveram, depois eu vou ler, que eu quero ser um pouco mais rápida nessa live. Então, aí prestem atenção. Diz aqui também a reportagem quando fala desses 10 mandamentos que foram mudados por imposição. Desobedecer às tais ordens é visto como uma oposição ao Partido Comunista. Algumas igrejas associadas ao movimento patriótico das 3 autonomias legalizaram fechadas por não implementar a regra. Então, entendam bem, aqui no Brasil, quando a gente vê esses ataques progressistas contra a verdadeira fé cristã, e é nesse momento que os verdadeiros cristãos precisam se posicionar. Então, não deve ter aquela coisa, não, vai ficar mal se levantar contra determinadas ideias que estão fazendo do cristianismo. Porque antes de falar do que está acontecendo no Brasil, eu queria também trazer a outra reportagem que fala que na China os pastores já são obrigados a pregar usando um livro que mistura a Bíblia com ensinamentos de Confúcio. Confúcio, a gente sabe, base cultural da China. Mas, então, por mais que o confucionismo modo de vida, um sistema ético que teve um profundo impacto na cultura chinesa durante séculos, a gente sabe da importância de Confúcio. É problema chinês, é um problema cultural, político deles, estrutural. Não vamos nos meter nisso, tá? Só que os oficiais do governo chinês estão exigindo que o clero afiliado à igreja protestante, sancionada pelo Estado, se baseie os seus sermões, as pregações, nesse novo livro que eles fizeram, que combina ensinamentos bíblicos com ensinamentos de Confúcio. Então, entendam bem, é o mesmo que muitos progressistas estão fazendo no Brasil. Estão trazendo o pensamento de filósofos e de outros intelectuais e alguns até religiosos falsários que estão adequando a religião a uma visão comunista, porque é essa a realidade. Então, eles estão trazendo livros, ideias, pensamentos, comportamentos para justamente descaracterizar, para o cristianismo perder identidade. Entendam bem, a China trabalha há décadas em cima disso, mas de uma forma mais pesada, de destruir a identidade cristã, né? A identidade cristã, é claro que eu não sou teóloga, hoje eu não estou com o Ulisses, ele é que é bom nisso, de repente a gente até bate mais um papo sobre isso, mas entendam bem, a identidade cristã, o que dá identidade ao cristianismo é a revelação da palavra. Eu estou falando aqui sobre fé cristã, ok, gente? É a revelação da palavra. É ela que dá identidade àqueles que seguem essa crença. Então, quando você pega a palavra e começa a dar as interpretações comunista, né, dos progressistas que estão por aí, você está arrancando a identidade dessa religião, você está arrancando a sua essência, você está descaracterizando essa religião. E no futuro vai ser fácil você aniquilá-la, como a China está tentando fazer. Tudo com a ideia de vamos secularizar. Não com essa ideia tosca, porque vocês veem, o pessoal das religiões afro não são humilhados, não são ridicularizados. Agora, vai você dizer que é um cristão. Vocês veem o caso da própria ministra Damares, quando a imprensa soube que ela passou por aquele momento tenebroso em que ela foi violada como criança, quando criança, e que quase se suicidou por causa disso, e que disse ter havido uma experiência sobrenatural num pé de goiabeira. Isso para mim não importa se houve ou não, porque ela era uma criança, então a gente não tem nem o que debater quando a pessoa é uma criança e diz ver alguma coisa. Então não estou aqui para entrar se foi Deus ou não, isso não me interessa, mas como criança ela passou por uma situação terrível, mas trouxe algo
pertinente à sua fé. O que a imprensa fez? O que os intelectuais fizeram? Não somente naquela época, até hoje, eles zombam, eles escarnecem. Tudo que ela fala em relação à sua fé é motivo de escarnecimento. O ministro da Educação é motivo de escarnecimento. Agora, temos várias autoridades que foram do candomblé, que foram da Umbanda. Eles são exaltados. Ninguém deu crise quando Lula, antes de tomar posse, foi lá para a África se meter na alta magia, segundo alguns jornais. Foi lá oferecer lá as suas, né, o seu sacrifício. Problema dele, não estou nem um pouco preocupada com a fé de Lula, pelo contrário. Mas entendam bem, ninguém o criticou porque ele foi lá para a África para poder fazer lá as oferendas dele para as entidades que ele acreditava ou tentou, né? Enfim. Ninguém caçoa de políticos que têm esse tipo de essa de religião, essa vertente religiosa, mas quando se fala no Brasil que a pessoa é cristã, e há uma campanha que o Poder Judiciário está à frente também, parte dele, não toda, a parte aparelhada, a imprensa, o meio intelectual, o meio acadêmico, e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Tá? Aí continua. Então, eles já agora estão unindo Bíblia com Confúcio. Olha só, Bíblia com Confúcio, né? E aqui não está sendo diferente. Eu queria trazer um fato para não me alongar muito nessa live, até porque hoje eu estou com dor de cabeça, eu não estou lá muito legal, acho que eu estou com problema já de saúde, mas enfim, eu queria, antes de fechar, dar um exemplozinho básico no Brasil, muito recente, tá? Porque é o que eu falei, eles querem esvaziar os símbolos cristãos, como a China está fazendo, só faz com o poder de armas. Aqui não, é com o poder da imprensa, dos grupos, dos movimentos sociais comunistas, da esquerda, com os intelectuais. Um exemplo perfeito desse esvaziamento para destruir a simbologia cristã para amanhã. Porque, gente, hoje o brasileiro ainda acredita em Jesus como filho de Deus, o brasileiro cristão, como filho de Deus. Mas se aos poucos as nossas crianças forem aprendendo, olha, Jesus não é bem filho de Deus, não. Quando eles começam a humanizar Jesus, vê se vocês entendem. Quando eles começam a humanizar Jesus, dizer que Jesus é tudo, ele acaba não sendo nada. E o melhor exemplo, nada, eles estão trazendo isso para a mente já das crianças, para a parte de divindade ser deixada de lado, e amanhã, do tipo, o que é cristianismo? Deles já foram totalmente esvaziados, não tem mais problema. Você vai acreditar em Jesus? Você vai acreditar em Jesus? Que coisa ridícula. Ninguém fala isso em relação ao Islã. Ninguém vai acreditar. Você vai acreditar num profeta que casou com uma menina de 6 anos, teve relação sexual com ela com 9? Que coisa horrível. A esquerda não vai falar isso. Pelo contrário, a esquerda está tentando fazer de tudo para legalizar a pedofilia, o incesto. Está aí a Érica Cocai falando que eles precisam destruir esse modelo civilizacional, né? Então, o exemplo maravilhoso final disso. Eu fiz uma live com o Ulisses no sábado. Quem não viu, eu vou colocar o link aqui. Matéria do jornal Globo, do sábado passado. Gay, trans, mulher, negro e índio. As novas faces de Jesus estão dando o que falar. O que eles fizeram? Pegaram cientistas políticos, professores, pegaram um monte de gente, uma representatividade na sociedade, e colocaram para defender essa ideia. Jesus é tudo, meu amigo. Jesus é trans, Jesus é gay, é negro, é mulher. Jesus é mulher. Vocês estão entendendo? Porque Jesus é a simbologia do comunismo. Assim como na China, a esquerda quer impor o que é fé. Como a fé deve ser exercitada. Vocês estão entendendo? Porque a fé tem que ser no partido. E o PT mostrou muito bem isso. A fé tem que ser no partido. Então, entendam bem.
o pensamento totalitário para destruir a fé cristã é o mesmo do comunismo chinês. Eles querem destruir a nossa simbologia para acabar com o cristianismo e para impor, se conseguir tomar o governo no futuro, de uma forma totalitária. Mas eles já estão preparando isso. E quando a gente vê um jornal como o Globo trazendo essas mil. E eles falam que estão dando o que falar, mas eles deixam claro, usando um falso cristão, porque um cara desse não é cristão. Eles pegam um cara lá que estudou numa faculdade aí dessas da vida, né? E diz lá, não, peraí, Jesus pode ser tudo, que negócio é esse? Então, assim, como na China, a fé cristã está sendo delineada com uma roupagem comunista chamada que eles dizem que é cultural, mas não é cultural, a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. E é por isso que quando jornais vendidos fazem um tipo de propaganda comunista, como esse, porque é uma propaganda comunista, como o Jornal Globo, nós precisamos nos organizar e denunciar isso como perseguição religiosa. Entendam bem, a perseguição religiosa no Brasil está começando de uma forma sutil. Eles estão, eu falei 1000 vezes, vou falar 10.000 vezes, eles estão esvaziando a simbologia cristã no Brasil, estão atacando. Entendam bem, quando num país manifestantes de minorias vão para as ruas e travestis ou feministas colocam crucifixo ou no ânus ou na vagina, quando eles fazem isso, eles estão mostrando que o objetivo deles é destruir completamente qualquer respeito ou de culto a um homem, que eles não veem como filho de Deus e tal, que pode ser profanado, que pode ser criticado, que pode ser esculhambado, não tem problema nenhum. Né? Agora, como diz sempre o Ulisses, vai você fazer crítica ou qualquer brincadeira, qualquer ironia ou qualquer ato indecoroso como eles fazem nas passeatas do movimento gay. Eu pergunto, vocês viram alguém sendo processado? Vocês viram alguém sendo preso porque teve esse tipo de ataque, outros mais à fé cristã, apesar de no Código Penal ter tipificação em relação ao ataque a objeto de culto religioso, tem tipificação penal. Qual é o promotor que coloca em prática e denuncia quem promove, os próprios grupos que promovem isso? Então, está fazendo com o poder das armas, perseguindo os cristãos. No Brasil, a esquerda está fazendo com o poder das narrativas, com o poder da própria imprensa, de parte do judiciário aparelhado, né? Da academia aparelhada. Eles estão tentando construir um futuro em que você vai fazer daqui a algum tempo, como acontece na China, um funeral. Para que fazer isso? Olha que ridículo. Aí a Globo, qualquer dia, vai aparecer. Olha como é ridículo o funeral cristão. Que absurdo, né? Agora vocês veem, tudo que é ritual de religião de matriz afro, a Globo bota como linda, como maravilhosa, como uma coisa mais. Né? A católica ainda quebra um galho no Brasil, mas a evangélica é só ataque. Todos os jornais, não é só o Jornal Globo, os jornais de esquerda estão atacando. E hoje os evangélicos são a vertente religiosa mais atacada no Brasil, porque foi a que mais deu apoio a Bolsonaro por ser conservadora. Então eu não vou me alongar aqui, porque eu falei que eu queria ser um pouco mais rápida, mas eu estou trazendo um alerta. Quer saber o que vai ser o Brasil se a esquerda voltar? Olha para a China, porque eles, fingindo ser pacíficos e tolerantes, eles usam o discurso da tolerância para nos ridicularizar e para impor a secularização, destruindo as bases do cristianismo, para no futuro eles terem como impedir ao cristão de usar a sua fé. E não caiam na história do Lula.
eu vou fazer uma live futuramente, talvez esse fim de semana, vamos ver, com Ulisses, onde a gente vai falar da estratégia do Lula, agora fingindo que defende Bolsonaro e tentando se infiltrar no meio evangélico. O evangélico que apoia esse homem, que a gente sabe que foi um criminoso, está respondendo mais um processo, aí já vem mais uma para a conta dele, que já foi condenado em todas as instâncias, não tem moral, não tem ética, nunca foi religioso, sempre atacou a fé cristã, o PT sempre atacou, o cristão que apoia Lula apoia a perseguição, é traidor. E eu posso falar isso porque eu trabalho com ativismo de direitos humanos. O governo Lula, o governo Michel Temer nunca apoiou as minhas pautas, pelo contrário, né? Então, se unam, abram verbo, não, gente, abram verbo, não deixe que as pessoas caiam na conversa fiada de Lula, de que o progressismo vai à pobreza, essa conversa fiada a gente não pode cair, isso é muito sério. Quero aproveitar também dizendo que estou nas articulações, está perto de eu ir para Brasília. Hoje já estive entrando em contato com algumas pessoas para levar a bandeira de Faraaz Pervaiz, o cristão paquistanês que está com a sua família lá na Tailândia, está ameaçado de morte, milhares de dólares pela sua cabeça por 3 representantes de entidades muçulmanas paquistanesas. Uma delas é um partido político, a outra é um líder muçulmano vinculado ao Talibã. Ele e a sua família estão hoje na Tailândia e a Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, abandonou, o obrigou, inclusive, a retirar os seus vídeos cristãos, porque era uma crítica ao Islã. A Acnur Sharia contra ele, Acnur o abandonou, não quer socorrê-lo e ele está com irmãos presos. Estão em centro de detenção porque nem a Tailândia nem a Acnur estão entrando no consenso para que toda a família receba o status de refugiado, porque quem conhece o Paquistão sabe que nesse país, quando um cristão é ameaçado de morte, toda a família também é ameaçada de morte. A Acnur sabe disso tanto quanto eu. Mas como a Acnur é administrada por muçulmanos naquela região, o que aconteceu? O pronunciamento da Acnur foi: saia da tua casa, porque os muçulmanos já te descobriram, porque refugiados muçulmanos delataram ele, e estão chamando grupos muçulmanos, por causa do dinheiro que está sendo oferecido no Paquistão, da recompensa, para matá-lo na Tailândia. A Tailândia é um país de maioria budista, mas estão no sul da Tailândia, inclusive promovendo massacres contra tailandeses, mas isso vocês não vão ver na imprensa. Então, a proposta da ONG Quando a Voz dos Mártires é o Brasil, que é uma proposta que, inclusive, o governo já tinha abraçado, eu estou só usando a agenda do governo, a ministra Damares já tinha falado que o Brasil iria ser voz da igreja perseguida. Nós ouvimos ela, ouvimos o presidente religiosa na ONU, e o Brasil, por ser um país neutro, por ser um país pacifista, muito bem quisto no sistema internacional, tem condição de intermediar a libertação dos irmãos dele que estão presos como imigrantes ilegais, apesar de serem refugiados, e promover a retirada dessa família. Eu não digo financeiramente não, tá, gente? Negociação para que a família seja retirada, a segurança da Tailândia para um país onde eles tenham segurança. Então, é uma questão grave. A ONG Quando a Voz dos Mártires levanta essa bandeira porque eu fui contactada por esse cristão, Faraaz Pervaiz. Eu fui a única instituição no Brasil que trouxe esse assunto. Ele soube lá na Tailândia e me pediu socorro. Desde então, a gente está sempre falando. Tá? Então, se você se sensibiliza com a dor dessa família, ele tem filhos, tem sobrinho, bebê que está com a mãe
no centro de detenção. Se você se sensibiliza, você pode nos apoiar, a tua liderança religiosa pode assinar um termo de declaração apoiando a postura do Brasil, intermediar a libertação, ou melhor, a saída dessa família lá desse território onde eles estão ameaçados, porque refugiados muçulmanos na Tailândia, inclusive, já atacaram ele, já disseram que vão matá-lo. Ele já parou até no hospital por causa disso. Então, gente, é um grito de socorro que eu recebi. Se eu não puder fazer nada, é melhor nem ser mais ativista. Vocês concordam? Então, se você apoia, nos ajude, entre em contato com a gente. Vou estar em Brasília. Quem puder e quiser, vou deixar aqui o número da nossa conta corrente, Banco Itaú, se vocês puderem ajudar, porque vocês sabem que eu já estava deixando a ONG, quase fechei, mas por causa voltar às pressas correndo, porque como instituição eu tenho mais voz. Então, para quem quiser ajudar a chegar lá, já deixei claro, eu vou para Brasília com ou sem doação, não tem problema. Eu não vou deixar 3 famílias serem assassinadas porque não teve doação suficiente para eu chegar a Brasília. Jamais vou fazer isso. Tá? Mas aqueles que puderem ajudar, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, aqui na descrição. O banco é número 341. Temos também o Apoia-se. Se você quiser entrar no Apoia-se, fique à vontade. Conta não é minha, é da ONG. E eu dou satisfação, inclusive o contador tem tudo direitinho, a gente tem todos os nossos comprovantes, né, de gastos, não se preocupem. E para você que apoia essa causa, meu muito obrigada. Se você pode apoiar de outra forma, apoie rezando, orando, falando com a tua liderança, compartilhando as lives que eu faço, que eu tuitei sobre ele, vai lá, compartilha. Gente, não é só com isso que se faz ajuda à igreja perseguida, é muito mais. E você pode ser um ajudador, independente da sua religião, da sua fé, ainda que você seja ateu. É um semelhante que está com a mulher, seus 2 filhos de 5 e 8 anos, os pais e os irmãos numa situação de terror, ameaçados por grupos poderosos que ofereceram milhares de dólares pela cabeça dele. Eu não dormiria em paz sabendo que eu me pediram socorro e eu me calei. Então, muito obrigada, já demorei muito nessa live. Amanhã vamos entrar em coronavírus. E fronteiras no Brasil tem algum tipo de ameaça nos rondando? E ainda vou trazer um assunto ligado à fronteira que vocês vão ficar boquiabertos. Não vou trazer agora porque eu quero fazer bastante apreensão para o pessoal já querer assistir a live de amanhã. Tem um assunto que eu vou trazer que é o pessoal do Sul ficar de olho aberto, ok? Muito boa noite a vocês. Obrigada por estarem aqui até agora e até amanhã com o Ecoando a Voz dos Mártires. Boa noite. E outro detalhe. Muito obrigada ao pessoal do Endireita Fortaleza. Eles estão sempre assistindo a minha live falando, Deia! Fortaleza não, Endireita Teresina. Gente, um beijo grande para Teresina, terra do meu falecido pai. Amo essa terra. Pessoal do Endireita Teresina, obrigada pelo apoio de vocês e de todo esse Brasil de exterior. Beijo, até amanhã.